Olá, você que está acessando o canal Nova Vida, que o amor de Deus seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao estudo da Palavra de Deus, uma vida com propósito. Hoje é o dia 5 e eu quero te fazer uma pergunta. Como que você enxerga a sua vida? Como que você vê a sua vida? Como que você se vê? Como que você entende a sua vida? E hoje nós vamos estar procurando entender e aprender como enxergar a nossa vida do ponto de vista de Deus. O título é Enxergando a Vida do Ponto de Vista de Deus. Na palavra do Senhor diz, em Tiago capítulo 4, versículo 14, parte B, na Nova Versão Internacional, que diz: o que é a sua vida? Essa é uma pergunta muito importante. E temos aqui uma citação de Anais Nin. Nós não vemos as coisas como são, mas como nós somos. Então, é o seguinte, nós temos que entender que a maneira como nós enxergamos a nossa vida, a maneira como nós vemos o nosso viver, a maneira como entendemos o nosso propósito de vida, vai determinar como iremos ver a vida como um todo. E isso fica muito evidente aqui na frase de Anais Nin, que nós não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. Então, antes de nós vermos as coisas como elas realmente são, na sua realidade, nós temos um filtro, e esse filtro é o filtro da nossa mente, é o filtro por onde nós temos todos os nossos conhecimentos ali afunilados, que determinam a forma como nós pensamos, sentimos, observamos e entendemos o mundo. Só que isso não é a maneira que nós devemos estar vivendo. Nós temos que estar vivendo da maneira como Deus quer que vivamos. Nós temos que enxergar nossa vida do ponto de vista de Deus. Por quê? Quando nós enxergamos a nossa vida do ponto de vista de Deus, nós temos uma perspectiva perfeita. E quando nós olhamos segundo a nossa perspectiva, nós iremos falhar, nós iremos nos frustrar, porque o nosso conhecimento ele é limitadíssimo, ele não é absoluto. E nós não somos oniscientes. Então, quando nós entregamos a Deus a nossa vida realmente, pois ela pertence a Ele, e sabemos que Deus tem o melhor para nós, e passamos a enxergar a vida na perspectiva de Deus, nossa vida ela é transformada. E assim nós passamos a viver e a andar segundo o propósito de Deus. Eu vou estar lendo aqui uma pequena reflexão que eu fiz sobre esse capítulo do dia 5, que diz assim: a forma como vemos a vida é a forma como a enxergamos. O conceito que temos da vida vai influenciar totalmente a maneira como vivemos. Então, a maneira mais prática de entendermos esse estudo é a seguinte forma: a maneira como as pessoas vivem demonstra como que elas enxergam a vida. Quando uma pessoa ela é uma pessoa desesperada, uma pessoa que não tem fé em Deus, uma pessoa que nasceu num lar onde ela não foi ensinada a ter comunhão com Deus, onde ela nasceu num lar cheio de tribulação, você vai ver que a vida dela, a maneira dela viver, é realmente uma vida toda desregrada, uma vida totalmente torta. Mas por quê? É porque ela está vivendo segundo o seu ponto de vista e não segundo o ponto de vista de Deus. Então, nós vamos partir aqui para a nossa reflexão, que diz assim: o tema da reflexão é: a vida é um teste e uma incumbência de confiança.
Então nós temos que entender que a vida ela é um teste e uma incumbência de confiança. Nós estamos isso porque Deus nos deu essa incumbência, essa responsabilidade para podermos viver segundo os seus propósitos. Nós temos que entender que a vida aqui na Terra, ela não será eterna, mas aqui é um local de aprendizado, para que possamos realmente vivermos na eternidade juntamente com Deus. Um versículo para memorizar. Quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. Lucas capítulo 16, versículos 10a, na nova tradução da linguagem hoje. Se você não consegue ser fiel em coisas pequenas, não tem como Deus te dar coisas grandes, porque a lógica que Deus usa é a lógica que nós temos que entender, que a gente não começa tendo grandes revelações, grandes tarefas, mas sim tarefas humildes, pequenas, singelas. E se nós formos fiéis nas coisas pequenas, Deus, Ele irá cada vez mais nos dar tarefas maiores, até mesmo porque nós só conseguiremos executar essas tarefas maiores a partir de cumprirmos as tarefas menores. E uma pergunta para meditar: o que me aconteceu recentemente que agora percebo ter sido um teste de Deus? Quais as questões mais importantes que Deus me confiou? Então, essa pergunta eu faço para você que está vendo esse vídeo. O que aconteceu recentemente na sua vida que você percebe ter sido um teste de Deus para a sua vida? Qual fato, qual situação que aconteceu recentemente que você percebe que foi um teste de Deus para a sua vida? E a segunda pergunta é: quais as questões que são importantes que Deus confiou a você? Então, você vai fazer a sua reflexão e eu vou trazer a minha reflexão. Bom, a primeira pergunta fala sobre o que recentemente aconteceu que eu percebo ter sido um teste de Deus. Bom, eu realmente caí em tentação e acabei tendo grande dificuldade na minha vida financeira por causa de cartão de crédito. E eu passei uma grande luta nisso. E isso foi um teste para mim, foi um aprendizado muito grande, porque eu tive que me regrar sem poder voltar atrás. Eu tinha que resolver essa situação da minha vida financeira, não tinha como eu deixar os compromissos e simplesmente ficar orando e pedir a Deus uma solução. Eu tive que, sim, eu orei a Deus e eu também tomei a atitude de usar da sabedoria que Deus me deu para poder administrar o dinheiro que entrava na minha vida. E graças a Deus eu consegui. E a segunda pergunta fala: quais as questões mais importantes que Deus me confiou? Então, eu vejo o seguinte, que Deus me confiou, a questão mais importante que Deus me confiou aqui nessa terra é realmente eu saber administrar o meu dinheiro para poder investir na obra de Deus. Porque muitas vezes as pessoas falam: Deus não precisa de dinheiro. É óbvio, Deus é dono do ouro, da prata, né? Mas Deus se utiliza do dinheiro, das riquezas, para poder executar a sua obra também. A obra de evangelização, ela, por mais que ela seja feita de forma voluntária, é necessário que haja dinheiro para poder sustentar os missionários. Então, é necessário também dinheiro para poder imprimir literaturas, panfletos, bíblias, para poder evangelizar. Não tem como você somente evangelizar uma pessoa
somente de boca, mas você precisa de ter uma Bíblia, você precisa ter uma literatura para poder transmitir o Evangelho, para que a pessoa possa, depois de ser evangelizada verbalmente, continuar no seu crescimento espiritual no Evangelho. Então, o que para mim Deus me confiou de forma a ser importante é realmente saber administrar o meu dinheiro para poder contribuir na obra de Deus, para poder ajudar as pessoas com necessidade, para poder ajudar os irmãos que estão passando necessidade, para poder ajudar no evangelismo, para poder cuidar da minha família. Isso é muito importante. Deus me confiou ser pai, ser marido e ser o provedor da minha família. Não somente no sentido espiritual, eu tenho como homem, eu tenho que ministrar, pois eu sou sacerdote do lar, eu tenho que ministrar a palavra de Deus para minha esposa, para minha filha. Eu também tenho que cuidar das minhas finanças, pois as finanças são importantes, é uma tarefa muito importante na vida de todo ser humano, e principalmente de quem é casado, administrar sua vida financeira, para não cair em crise. Infelizmente, muitos casamentos estão sendo destruídos porque o marido não sabe administrar as finanças, a esposa não sabe administrar as finanças, os filhos não sabem administrar as finanças, e acaba um casamento sendo destruído por causa disso, por causa do ego. Então, que esse estudo possa ser abençoador na sua vida, como foi para a minha. Eu tenho que entender isso, que não adianta eu querer ter grandes revelações de Deus se eu não ajudo em casa, se eu não ajudo na igreja naquelas tarefas mais simples. Se eu realmente quero ter revelações de Deus para minha vida, ter experiências maiores com Deus, eu não posso pensar que eu vou pular os degraus. Não é assim, é de forma progressiva, dentro da vontade de Deus, sendo fiel, como está aqui no livro de Lucas, capítulo 16, sendo fiel nas coisas pequenas. Assim, nós teremos a bênção de Deus para podermos sermos confiados e termos a incumbência de coisas grandiosas. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, mande a sua mensagem, entre em contato conosco, mande a sua sugestão, a sua crítica, tá bom? Se inscreva no canal se você não é inscrito, e que Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Amém.